Literalmente, novas vidas se achegando, e é tão bom nós celebrarmos esse momento como igreja. Até eu quero encerrar a palavra hoje também com outro momento de algo que acontece aqui entre nós, entre a nossa família como igreja. Quero fechar a palavra de hoje com esse momento que também é de celebração. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, nosso livro de Gênesis, está bem facinho, primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 39, você que está chegando talvez aqui hoje, nós estamos em uma série de mensagens, hoje estamos na metade, gente, na quinta palavra, a nossa série chamada Sonho ou Destino, baseado nesse livro aqui, do mesmo título, do mesmo nome, pastor Robert Morris. Aliás, um aviso bem importante, se você encomendou esse livro conosco, e ainda não pegou, tua última chance de pegar no finalzinho do culto com a pastora Michele, senão nós vamos passar o livro para o pessoal que está na fila, que é bastante, tá? Então quem não pegou, pegue lá no final. Se você não leu, leia, faz parte da nossa série, tem coisas muito preciosas que o pastor Robert compartilha conosco aqui. Já vimos o teste, vários testes, né? 4 testes, vimos o do orgulho, vimos o do poço, vimos o do palácio, semana passada nós vimos o da pureza. E hoje eu quero compartilhar contigo o da prisão. Estamos acompanhando a história de José e traçando um paralelo com a nossa vida e um paralelo também com a vida de Jesus. Então vamos seguir de onde nós paramos semana passada. Nós terminamos no 12, então eu quero começar no 12 para nós seguirmos dali em diante. Gênesis 39, verso 12 em diante. Quem achou diz assim: achei. Amém, bastante gente. Então vamos lá. Você que não achou, encosta do lado de alguém aí para poder acompanhar. Diz assim: ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Aqui é a esposa de Potifar. Não lembre que ela atacou ele, né, gente? Então vamos lá. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E aqui começa onde nós entramos na palavra de hoje. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Por quê? O Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Eu quero traçar um paralelo contigo lá em Romanos capítulo 5, então se você puder já deixar abertinho ali, põe teu dedinho lá que daqui a pouco nós vamos chegar lá. O teste da prisão. O que é que você faz quando você faz a coisa certa e mesmo assim as coisas dão errado? O que é que você faz? Qual é o procedimento quando você vê muitas coisas erradas acontecendo ao teu redor? Você age de maneira correta, você é justo, você é bom, você é reto naquilo que você faz, mas mesmo assim você vê algumas pessoas ao teu redor prosperando ou pior, te difamando, falando mal de você, traçando mentiras a teu respeito. Você faz as coisas, você continua fazendo as coisas certas, mesmo que a situação não mude? O que você faz? Qual é a tua atitude de agora em diante? Se você persegue um ideal, você traça objetivos na vida e você começa a agir de maneira correta na tua vida, mas aqueles que estão ao teu redor não fazem isso. Pior, eles falam mal de você, e por eles falarem mal de você, não é só fica no âmbito da fofoca. Você se dá mal em algumas coisas.
Você é privado de muitas coisas que você estava progredindo, o teu sonho estava andando, as coisas estavam melhorando, você veio de um revés e começa a ficar bom, mas de repente por causa de uma mentira, por causa de uma calúnia, por causa de alguém que trapaceou no negócio, enfim, passou na tua frente, você ficou para trás. O que é que você faz? Nós vamos ver aqui dentro da história de José e dentro de Romanos, que eu quero trazer contigo aqui, é que o teste da prisão, querido, é o teste da perseverança. Todos nós vamos passar por ele. Nós vimos aqui na nossa série que todos nós vamos passar por vários testes, que não é Deus nos judiando, não é Deus fazendo jogo duro para que não vou te dar só se você se sacrificar, não é isso. Deus está trabalhando com o nosso caráter. Para que nós possamos chegar ao nosso destino, antes o nosso caráter precisa estar bom. Lembre que o destino final de José é salvar não só a nação de Israel de uma fome que iria vir lá na frente, dessa descendência surgir Jesus, o Salvador do mundo, mas também ele foi usado para salvar a humanidade de uma fome intensa. Ele foi, lá na frente ele vai receber o maior cargo possível depois de Faraó. Só que quando chegar nesse momento, o caráter dele precisa estar bom. Lembre que Deus chamou ele quando? Com 17 anos. Lembra que eu falei para você? Passaram-se 13 anos até esse sonho se concretizar, e não é porque Deus demorou, é porque o caráter dele precisava estar bom, o pensamento dele, as decisões dele precisavam estar baseadas em Deus e não na sua própria habilidade. Então todo esse processo de teste não é Deus retardando, mas é Deus trabalhando com o coração dele. Está claro para você isso? Porque talvez você esteja passando por esses mesmos testes, e esse teste de hoje, o teste da perseverança, é o que demora mais tempo. Por que demora mais tempo? Nós vamos ver para que talvez você não se delongue mais do que necessário. José aqui deu uma pisadinha de bola e demorou um pouquinho mais, mas enfim, Deus estava nesse negócio aqui. Muitas pessoas dizem assim: eu vou servir a Deus depois que Ele me der o livramento disso aqui. Não, eu vou dedicar minha vida ao Senhor depois que os meus filhos crescerem, de eu cuidar dos meus netos, de eu ficar independente financeiramente, depois que eu viajar para tal lugar, depois que assim, eu já estiver bem velhinho, já tiver aproveitado bem a vida, daí eu vou servir a Deus. Muitas pessoas pensam ou têm essa mentalidade de que depois que Deus me livrar dessas circunstâncias injustas, aí sim eu vou buscar o Senhor. E talvez, se você mantém essa mentalidade, você vai ficar nesse teste a vida toda. Nós também vimos que Deus não nos reprova no teste. Só que não é que nem muito ensino público que estava sendo por aí, não, você passa de ano sem estudar e mesmo sem saber. Não, Deus, Ele não te dá o zero, mas Ele te dá uma chance de fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes for necessário, não para te judiar, mas para que você entenda que você não pode ser promovido antes de você atingir um certo nível de caráter, antes de o teu coração estar no lugar certo. Está claro para você até aqui, meu amado? Sim ou não? Ok, então vá comigo agora para Romanos no capítulo 5, que tem tudo a ver com esse momento da história de José, que fez a coisa certa, administrava a casa do seu senhor de maneira plena e perfeita, mas ainda assim ele foi injustiçado. Romanos 5, verso 3 a 5, vai falar de tribulações, e é isso aqui que diz. Não só isso, ele estava falando a respeito de graça nos primeiros 2 versículos. Mas também nós, vem algo muito estranho aqui, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, ou algumas traduções bem antigas, não desaponta. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Amado, todos os testes da vida de José, se você for olhar, são testes de administração. São testes de como é que você vai lidar com isso, José. Como é que você vai lidar com um sonho que eu te dou maior do que dos seus irmãos? Como é que você vai lidar? Nós vimos que ele lidou com orgulho, com certa altivez. Como é que você vai lidar agora, José, com a administração da casa de um dos oficiais, dos maiores oficiais do exército de Faraó? Como é que você vai administrar isso? Nós vimos que Deus estava com ele e ele administrou muito bem. Agora ele está na prisão. Como é que você vai administrar isso? A Bíblia, no Novo Testamento, traz uma palavra muito particular para essa questão de administração. Ela nos chama de mordomos. O que é um mordomo? Se não é alguém encarregado de administrar algo que não é seu. E nós vimos que
tanto na vida de José, ele vai ser encarregado para administrar a maior economia do mundo. Então Deus está trabalhando com o caráter dele para ele poder chegar ao destino. Perceba que se você não lidar com os testes de agora, querido, que Deus está te dando, você não vai conseguir chegar no teu destino. Você não vai ser capaz de suportar o seu destino. Se o coração orgulhoso do menino José, de 17 anos, tivesse sido colocado direto como governador do Egito, ele ia ser tão orgulhosinho, ele ia ser tão altivo. Se o coração, talvez, de José, agora mais jovenzinho, na casa de Potifar, tivesse sido colocado naquele momento, será que ele conseguiria resistir às tentações muito maiores que surgiriam, além dessa tentação de possuir a mulher que não era dele, que estava se entregando diante dele? Enfim, testes de fidelidade, testes de administração, testes de mordomia. Isso acontece conosco até hoje. Diga assim para você: eu estou passando por um teste, ou estou prestes a passar. E é um teste de mordomia. Isso vai durar a vida inteira, querido. A vida inteira. Como é que você administra as coisas que Deus te dá? Como é que você administra o tempo que Deus te dá? O pastor Valsemir citou aqui tempo com os filhos de fato, tempo de qualidade, tempo com a esposa, tempo com o marido, tempo com Deus. Como você administra um dos bens mais preciosos, tempo? Como você administra as finanças que Ele te deu? É só você, é só você. Como você administra a família que Ele colocou você? Como você administra a família de Deus que Ele colocou ao teu redor? Você tem olhado somente para a tua família de sangue ou naquela que você foi adotado como filho? Enfim, tantas coisas que nós passamos e às vezes não sabemos por quê e ficamos reclamando com Deus: poxa, mas por quê? Por quê? Ou melhor, como você administra todas essas situações que eu falei para você, de tempo, família, finanças e tudo isso, quando você faz a coisa certa e mesmo assim as coisas dão errado para você, ou pessoas caluniam você. A Bíblia diz em Romanos, nós acabamos de ler, que é para nós nos gloriarmos na tribulação. Como assim? Você já imaginou isso? E a palavra glória aqui, ela tem duas traduções no grego. A primeira glória é a glória de Deus, é aquela glória quando nós exaltamos Ele, é aquela que remete ao brilho de Deus. E a segunda glória é uma glória de alegria, de regozijo, que é esse sentido aplicado aqui. Ele fala assim, traduzindo de maneira mais simples: regozijem-se na tribulação. Como isso? Como que eu vou me regozijar na tribulação, ou alegrar, ou ainda um sentido mais profundo, desejar? Quem é que em sã consciência deseja a tribulação? Mas a Bíblia nos manda. Mas em que sentido ela nos manda, querido? Porque nós sabemos o que ela produz. Quando você está passando por uma dificuldade, que é você mesmo que se enfiou naquela dificuldade, é terrível, não é? Eu já passei por muitas, você com certeza já passou por muitas. É terrível, porque você fica pensando: por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu falei isso aqui? Eu devia ter ficado quieto. Por que eu fui dar bola para isso? Por que eu não fiquei na minha? Enfim, nós nos prendemos em tantas dificuldades, a gente fica naquela angústia, e agora? Mas, quando você entende, você submete a tua vida aos cuidados de Deus, você entende que algumas situações na tua vida não vão haver explicação por que você está passando isso, naquele momento. E, de certa maneira, você vai se regozijar com isso. Por quê? Porque você sabe o que aquilo produz. Você sabe que aquilo, naquele momento, você não enxerga o fim. Mas você sabe que aonde Deus está te conduzindo, esse é o contexto de tudo coopera naqueles que amam a Deus. Esse é o contexto. Você sabe que Deus está te conduzindo para um destino que é perfeito, que é bom, mas que não é excluso, ou que não é isento, melhor dizendo, de dificuldades. Porque qual é o teste maior aqui? Da perseverança. Como podemos nos alegrar nas tribulações? Nós vamos nos alegrar nas tribulações se nós soubermos o que elas produzem em nós. E a primeira coisa que nós vimos em Romanos, que elas produzem em nós, que é o primeiro ponto que eu quero trabalhar contigo hoje, é que a tribulação, segundo Romanos 5 aqui, produz perseverança. Você pode repetir para decorar? Tribulação produz perseverança. Aí vem um fato que eu creio que você já sabe a essa altura do campeonato. Tribulações virão, provações virão, esteja você com Deus ou não esteja com Deus, palavras de Jesus: no mundo tereis. Isso é fato, querido, não existe para ninguém uma vida isenta de tribulação. Porém, a grande chave aqui para algumas pessoas são tribulações por tribulações, é uma desgraça, alguns chamam de karma, dê o nome que quiser. Quando você está fora dos planos de Deus, é tribulação mesmo, atrás de tribulação, sem sentido, consequências naturais daquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas para aqueles que estão em Cristo,
Passaremos por aflições, sim, mas nós enxergamos essas coisas comparadas com outras muito maiores. E Paulo vai dizer para nós, essa leve ei, não é tão difícil quanto você acha. Você se apega em outros textos que dizem que Deus não vai dar maior tribulação do que você possa suportar, e ainda assim, junto com ela, Ele nos dá livramento. Porém, então, dentro disso, você entende que leve se torna para mim por causa da esperança, e momentânea, tem um começo e tem um fim, e tem um resultado que ela produz para nós um eterno peso de glória. É isso que Paulo diz, essa leve e momentânea tribulação tem um porquê, tem uma razão, vai dizer para mim que ela produz um eterno peso de glória. Nada se compara àquilo que Deus preparou para aqueles que o... Portanto, onde é que está o ponto de comparação para você na terra ao trilhar provas e tribulações aqui, querido? Não está na terra. Não está em nada na terra. Se você comparar a minha vida com a dos outros aparentemente sempre vai ser melhor. Por quê? Porque a vida dos outros, aos nossos olhos, são como os posts de Instagram. A vida dos outros, nós só olhamos as melhores fotos, os melhores ângulos, aplicados com os melhores filtros. E aí é um ponto de comparação totalmente irreal. Por isso que você nunca vai ser feliz se você continuar se comparando com outras pessoas. Você nunca vai se sentir plenamente realizado se você continuar comparando os teus negócios com os negócios dos outros. Você nunca vai se sentir plenamente realizado no seu casamento se você continuar comparando o teu casamento com o casamento dos outros. Você precisa comparar o seu casamento com que nível? Com os princípios que Deus colocou para você. Você precisa comparar os teus negócios com que nível? Com os princípios dos céus que Deus colocou para você. Você precisa comparar a tua vida espiritual com que nível? Não com a minha, mas com os princípios que a palavra coloca para você, querido. A comparação é os céus, não é a terra. Quando nós comparamos com as coisas da terra, inevitavelmente nós nos frustramos, porque você não foi feito para isso. O vazio que todos nós enfrentamos em algum momento da vida, ele é impossível, incapaz de ser preenchido na sua plenitude durante um longo período de tempo que a Bíblia chama de eternidade, com coisas terrenas. Eu já falei tantas vezes isso para você. Todas as vezes que nós fazemos a viagem dos sonhos, quando terminamos a viagem, nós queremos outra. Quando nós queremos um objetivo profissional, financeiro, nós corremos e às vezes gastamos décadas da nossa vida em cima disso. E quando nós atingimos, ainda não é o auge. Enfim, para resumir, Salomão, um dos homens mais prósperos da história, experimentou de tudo financeiramente, o mais rico do mundo, parafraseando, 1000 mulheres, enfim, tantas coisas, poder, honra, governador, rei, tudo que o mundo poderia proporcionar, ele atingiu. E ele termina com a grande frase assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele escreve o livro de Eclesiastes, de 95% é lamentação e choro, e só no final que vai haver essa conclusão. Ou seja, nada que está nesse mundo vale a pena você gastar a sua vida em cima disso. Se não houver um ponto de eternidade para nós compararmos, nós nunca vamos conseguir aprender o quê? Perseverança. Perseverança. José fez a coisa certa, mas foi para a prisão. Olha esse texto de Tiago. Põe para mim lá, por favor. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. De novo, olha que coisa sem sentido. Como assim? Grande alegria passar por provações. Pois sabem que a prova da sua fé produz... O que está escrito aí? Algumas traduções mais antigas vai trazer paciência. E aqui eu quero trazer uma diferença para você entre paciência e perseverança. Paciência não é simplesmente estar esperando chegar a minha vez de comprar pão lá na padaria, né? Eu compro pão lá na padaria, que geralmente o horário que eu vou é sempre cheio, então tem no mínimo umas 10 pessoas na minha frente. Paciência não é eu ficar lá assim, ó, mas olha, vê se pode, chega ali na hora, em vez de ter pensado antes para quantos pão queria, agora fica lá, ai, não sei, 4 ou 5, amor, quantas vezes a gente pede, você vai querer mais alguma coisinha, e eu ali atrás esperando, com paciência, né? Estou esperando a minha vez, ainda não xinguei ela, então estou exercendo a minha paciência, mas meu Deus, não vai comprar de novo, aí você já começa a olhar para a pessoa, para o biotipo dela, mas olha, eu não paro de comer, deve ter isso aqui de doença, aí enfim, isso não é paciência, apesar de você estar quietinho, apesar de você estar, às vezes parece até uma auréola em cima, né, de santo, olha um crente, irmão amado, glória a Deus, você não abriu a boca, né, podia dar mau testemunho ali, mas enfim, querido, isso não é paciência. Paciência não é estar no trânsito e você não meter a mão na buzina, mas está lá, mas veja se pode, mas olha, meu Deus do céu, mas dá vontade de esganar, né, para que tem um carro desse aí se não anda, enfim, você sabe que isso não é paciência.
Paciência, segundo essa definição da palavra aqui, querido, é esperar com contentamento. Não é com conformidade, deixa, pode demorar, eu tenho o resto da vida. Não é isso. Mas é esperar com o coração no lugar certo, enquanto não chega o objetivo final. Isso é paciência. Sabe, nós vimos aqui que é para nós nos gloriarmos por diversas tribulações, porque a prova da fé produz paciência. O que é paciência? Não é que você vai ficar zen e não vai reclamar mais de nada. A prova da fé que você está passando, que eu passo, o motivo dela é para que eu aprenda a esperar o tempo certo de Deus com o coração no lugar certo. O que é o coração no lugar certo? Às vezes eu vou dar uma deslizada dessa. Eu também tenho às vezes esses pensamentos, gente, de estrangular alguém que está demorando, poxa, por que não vai? Dá vontade de passar por cima, queria ter uma patrola nessas horas. Esses pensamentos passam pela mente da gente. Mas a ideia é que, meu coração precisa estar no lugar certo. Ainda que você dá uma leve flertada ali, né, com a ira, ou às vezes até com o assassinato em determinados momentos, né, mas você, coração, carne, se posiciona aí, esse não é o teu lugar. Esse não é o teu lugar, sabe? Passou uma mulher ou passou um homem, você já começa a olhar e vem os pensamentos aí, coração, volta para o lugar certo, olhos, volta para o lugar certo. Passou uma oportunidade de negócio, o cara está quebrado, poxa, é agora que eu vou esfolar e vou fazer a melhor venda do ano às custas de... A tua mente, a tua ganância, ela vem, já coloca diante de você, mas você, paciência. Você está apertado de dinheiro, não é agora, é bênção de Deus ali, eu estava esperando a desgraça do irmão aqui para eu poder, glória a Deus, até vou dar testemunho. Não, isso não é paciência, querido. Talvez isso seja uma prova, para produzir o quê? Enquanto não chega o destino, há um posicionamento de coração no lugar certo. Eu estive agora em São Paulo nessa semana, e quando nós estávamos voltando, chegamos bem cedo lá no aeroporto, não podia entrar com café lá dentro, estava eu e minha esposa, e vamos sentar aqui na área do raio-x, né? Sentamos nós lá para tomar o nosso café na área do raio-x, e aquela gentarada passando ali em Congonhas. Ali um pouco chegou um senhor assim, rápido, não tinha bandeja para ele colocar as coisas, ele se atravessou por cima assim para pegar a bandeja lá da outra, quase foi derrubando tudo e com pressa jogando. Aí de repente o responsável do raio-x falou para ele assim, devolve a bandeja, não pode misturar e tal. Eles começaram a discutir ali por causa da bandeja, se era para lá, se era para cá. Tinha 400 bandejas lá, mais aquela lá, certo? Não podia. Eu não sei o que estava acontecendo ali, mas o fato é que aquele homem estava com pressa, e por causa dessa falta de paciência, de estar no coração no lugar certo, demorou mais, porque daí ficou aquela implicância, agora vai, agora volta, não quero que você tire o computador, não, agora eu quero que você tire isso, enfim, eu não sei nem se ele perdeu o voo ou não. Mas o fato é que isso não é paciência, isso não te leva a lugar nenhum. Às vezes isso até te prejudica, faz com que você perca, talvez não um voo, mas um negócio, faz com que você perca às vezes o teu casamento, faz com que você perca às vezes nessa ânsia, o coração do teu filho, da tua filha, porque tem que ser do teu jeito, tem que ser no teu momento. Você não enxerga qual é o motivo real por trás daquele não que ele está dizendo para você. Você não enxerga qual é o motivo real, porque a tua esposa continua falando, porque o teu marido ainda não tomou a decisão que você tanto gostaria que ele tomasse. Você não enxerga, você só enxerga os nãos, porque o teu coração ainda não está no lugar certo. Deus permite que você aprenda a colocar o teu coração no lugar certo, a esperar com contentamento. Deus não tarda nunca. O ditado, Deus tarda mas não falha, é falso. Deus não tarda, Deus tem um tempo certo, exato. Você acha que José não pensou, nossa, Deus está demorando tanto para cumprir o sonho que ele me deu lá com 17 anos? Deus não estava demorando nada. Quem estava demorando é José de colocar no lugar certo. Então talvez Deus não está demorando para você. É você que está sendo teimoso em não colocar o teu coração no lugar certo, em não pedir perdão de uma vez, em não se humilhar de uma vez, em não tomar uma decisão, uma posição na tua vida como filho de Deus, como marido, como homem, como mulher, enfim, lá no teu trabalho, onde você está, querido. Perseverança é permanecer firme até o final. Paciência é esperar com contentamento. O que é perseverança? Permanecer firme até o final. Não tem um verso que diz assim para nós? Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Por que eu preciso ser perseverante? Você quer ser salvo? Amém, não? Perseverança é a chave. O que é perseverança? Lutar as batalhas enquanto você espera com contentamento. Uma batalha é um tempo longo, não é um tempo curto. A única maneira de você ter perseverança é com o tempo. Não existe
outra fórmula, meu amado. Não existe, pastor, vem aqui, ore por mim para que eu seja perseverante. Tem um homem, uma mulher ungida, coloca as mãos sobre a minha cabeça agora, que eu seja perseverante. Não existe isso, meu amado. Infelizmente, perseverança exige tempo. Quando eu fiz o curso do Veredas Antigas, se você não fez, quando abrir, faça. Um dos cursos que eles dão para nós uma palavra, né, que é uma espécie de um novo nome. Qual que é o curso? Abençoando Gerações. É um curso fantástico. Faça quando você tiver a oportunidade. E o nome que veio para mim, o pessoal lá de São Paulo, né, que ora, tal, eu não sei para os outros, mas para mim fechou assim exato. Faz muitos anos isso, muitos anos, nem sei quanto, quando tinha cabelo ainda. E o nome que veio para mim é assim: persevera em Deus. Na hora eu fiquei tão feliz, falei, nossa, persevera em Deus, olha que nome bonito, né? Vou levar esse aqui para mim. Robson eu gosto, né? Legal, mas persevera em Deus carrega um sentido. Perseverança envolve tempo, dificuldade, tribulação. E vou dizer para você que de lá para cá, maravilhosas coisas aconteceram na minha vida, mas assim, meu amado, não é fácil. Sabe, carregar um nome desse significa que eu tenho que passar volte e meia pelo vale da sombra da morte. Glória a Deus que a gente passa, né, pelo vale da sombra da morte, mas volte e meia você passa, no casamento você passa pelo vale da sombra da morte. Na criação dos teus filhos você passa, nos teus negócios você passa, em qualquer momento você passa. A grande pergunta é, você está passando ou você está vivendo lá? Você armou uma tenda lá no vale da sombra da morte? Isso significa, Senhor, olha que injusto, olha, meus irmãos me venderam como escravos, olha, eu estou servindo a Deus aqui, estou fazendo as coisas certas e agora me jogo na prisão, essa mulher, Senhor, eu fui até fiel, eu resisti, não peguei a mulher do meu chefe, mas olha o destino onde eu estou, que coisa injusta. Isso está no vale da sombra da morte sempre. Por que Deus permite isso? Para que o meu coração volte. Sabe, meu amado, geralmente Deus vai deixar você passar por um momento difícil para você dar valor para certas coisas, depois Ele vai te abençoar para um momento maior de prosperidade. O teste não acabou. Como é que você vai lidar com o teu coração quando as coisas estavam ruins e agora quando as coisas estão boas? Você vai abandoná-lo? Você vai deixar alguns hábitos? Você vai deixar a família de Deus em segundo plano? Agora sou eu, agora são os meus negócios, agora é isso e aquilo. Como é que você vai lidar nas duas situações? Os testes não terminaram porque Deus está trabalhando com o nosso coração. Perseverança não surge em uma semana, sabe? Olha o que diz o texto de Mateus 24, inteiro. Deixa eu ler para você depois o verso que eu já falei. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Você consegue enxergar um tempo de hoje? Você consegue ver isso? O amor de muitas pessoas se esfriam. Essa polarização que nós vivemos, política, ela não é só política, ela está vindo da alma também. Não é só quem não concorda com o teu partido, é quem não concorda mais com a tua opinião. Você marca um X nessas pessoas e tira. Nossas pessoas são pessoas tóxicas, vou tirar da minha vida isso e aquilo. E aí nós vivemos em um mundo onde nos ensina agora, em todo tempo, seja na política, seja na educação, seja no sentimento, em qualquer lugar, para que aquele que não concorda contigo merece um X nas costas e você simplesmente apaga e deleta da tua vida e cancela todos os versos que Jesus fala para amar o próximo como a ti mesmo, que você não ama essas pessoas, que você vê, você nem pode dizer que você ama a Deus, que você não vê, enfim, risca tudo isso. E aí o que ele nos termina dizendo, que aí é o verso que eu coloquei para você, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Cuidado para que o teu coração não esteja sendo frio. Qual é o parâmetro que eu sei que se o meu coração está frio ou não, pastor? Você se importa demais da conta, só com você. Se as coisas dão certo para você, se Deus está te abençoando, se está tudo certo ao teu redor, e é você, e que se lasque o resto, inclusive os irmãos. Esse é um indicador altíssimo de que o amor esfriou, porque a palavra me diz, se eu não amo aquele meu irmão que eu consigo ver e olhar e perceber necessidades, eu decido ignorar, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Segunda coisa, perseverança produz caráter. Eu quero ser rápido aqui, o verso 14 e 15 de Gênesis, capítulo 40, diz assim, quando tudo estiver indo bem com você, são palavras de José agora, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, porque eu fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui eu nada fiz para ser jogado nesse calabouço.
Estou tentando interpretar mais ou menos o que José quis dizer. Em algum momento, lá na semana que vem a gente vai ver em mais detalhes, ele interpreta os sonhos de duas pessoas que eram parceiras de Faraó, estavam ali diante dele o tempo todo. José interpreta os sonhos, José usa a habilidade que Deus deu para ele, para fazer algo bom. Mas agora, o caráter dele demonstra que ainda não está pronto para governar o Egito. Ainda não está pronto para estar no lugar certo. Por quê? José faz algo que anos ou milênios depois viria a ser conhecido como lobby. Se não me engano, é o 18º presidente americano, aquele que está na nota de $50. Esqueci o primeiro nome dele, é o presidente Grant. Essa palavra lobby, ela surgiu nessa fase onde ele ficava em um hotel e geralmente ele ia tomar alguns drinks lá no lobby do hotel. E nessa fase, algumas pessoas de fora, alguns grupos descobriam isso e iam lá para o lobby do hotel conversar com o presidente Grant. Nessas conversas eles tinham o intuito de, o quê? Obter vantagem. A partir de então isso se tornou uma profissão, gente. Hoje é uma profissão ser um lobista no Congresso americano, para ir lá ficar conversando com a turma para obter vantagem de os governantes em algumas situações. Pois bem, isso não existia ainda, mas é isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo no coração de José. Poxa, deu certo. Esse cara aqui que eu já falei, ele vai morrer amanhã. Deixa eu pegar esse aqui que vai voltar diante do faraó. E aí ele falou o quê? Lembra de mim. Lembra do meu caso. Aí, vai lá, dá o teu jeitinho. Conversa com quem você conhece. Lembra de mim. E o que o copeiro fez? Esqueceu dele. José estava tentando aplicar o lobby. Talvez Deus já ia libertar José na sequência. Nós sabemos que Faraó vai ter um sonho que José vai interpretar e essa vai ser a ponte para ele sair da cadeia. E aí a pergunta é, Faraó teve um sonho 2 anos depois que isso aconteceu. Deus podia ter dado o sonho para ele antes ou não? Podia, no outro dia, 2 dias depois, Deus podia ter dado o sonho para Faraó. José, foi legal, teu coração está certo, vai lá, Faraó tem um sonho, você já interpreta, o copeiro acabou de sair da cadeia, claro que ele vai lembrar de você 2 dias atrás. Mas não foi isso que aconteceu. 2 anos. Eu penso que Deus olhou para José, José, rapaz, está difícil, vou ter que botar 10 testes para ver se você passa, vai ficar mais um tempinho aí. Sabe, meu amado, às vezes eu e você fazemos isso, nós usamos as nossas habilidades, que às vezes até Deus nos deu, mas aí nós queremos fazer do nosso jeito. Deixa eu conversar com essa pessoa, devo contar essa história, ela vai se compadecer de mim, ou eu vou falar isso, vou jogar esse migué, essa palavrinha que daí, poxa, Deus vai tocar o coração dela para que tudo dê certo. E aí, aí escolher onde vai vir a resposta de oração. Deixa eu ver, eu acho que esse irmão aqui pode responder a minha oração. Não é Deus. Não é Deus que vai abrir as portas do caminho, não. Vou falar com esse irmão, porque eu acho que ele conhece mais pessoas, ele pode facilitar as coisas. Meu amado, cuidado. Cuidado, porque se você vive, é sutil isso, mas isso se chama manipulação. Tem muitas pessoas que são manipuladoras, às vezes por natureza, porque aprenderam a conseguir as coisas assim, e essa não é a maneira de Deus, não é em manipular. A maneira de Deus é, ora, confia, faz a tua parte, conversa com quem você acha e que precisa conversar, sim, sem problema nenhum, mas não acha que é por causa disso. Talvez se Deus tivesse libertado José nessa época, José tinha pensado assim, é assim que governa. E aí, ao invés de esperar nos tempos do presidente Grant, o lobby já tinha surgido aqui no tempo de José. É assim que se faz. Você conversa com as pessoas, joga uma história aqui, fui preso injustamente, enfim. Deus poderia fazer algo muito maior, muito mais grandioso. Mas Deus está desenvolvendo o caráter. E o caráter apoia o nosso destino. Deus está desenvolvendo o caráter em você? O tempo todo, né? Essa é a única coisa que Deus diz que produz caráter em nós. Perseverança. Não tem como adquirir perseverança sem tempo. Terceiro ponto, o caráter produz, dentro do texto de Romanos, esperança. Você já foi acusado de algo que você não fez? Quando criança, nós somos em 5 irmãos, então calcule, né? Às vezes, uma vez meu pai chamou a gente em fila para levar uma surra cada um por causa da bagunça que tinha feito, né? Até quem não tinha feito, vai junto no negócio aí, né? Caráter não é somente sobre como nós agimos, é sobre como nós reagimos, especialmente numa situação injusta. Sabe, caráter não é só sobre você escolher a coisa certa, querido. Caráter é como você reage quando você é tratado com injustiça.
Será que você faz como José? Será que você esperneia? Será que você é aquele que faz barraco? Pelo amor de Deus, não seja barraqueiro. Tá? Por favor, querido, use de uma compostura espiritual. Não é assim que você consegue as coisas. Não é chutando balde, mas cadê o responsável por esse estabelecimento que está uma bagunça, uma desordem? Não é assim. Não é esse tipo de testemunho que nós fazemos, que nós temos uma postura, porque é a maneira como nós reagimos que demonstra o nosso caráter. Já está lá dentro de nós. Quando nós respondemos corretamente, Deus constrói nosso caráter. Agora, guarde isso com você também. Satanás está sempre produzindo evidências, mas as evidências são as mesmas. Qual foi a primeira evidência que Satanás produziu na vida de José para dizer que ele tinha morrido? Uma túnica, tiraram, molharam com sangue, e aí Jacó chegou à conclusão: mataram meu filho. Qual é a evidência que Satanás produziu para lançar José na prisão? Também foi um manto, um casaco que ele deixou nas mãos lá da mulher de Potifar. Está lá, Satanás usa sempre as mesmas coisas. Qual é a evidência que ele tem usado para te lançar numa prisão? São homens, são mulheres, é dinheiro, é uma oportunidade de negócio, é fazer as coisas sem que ninguém veja. Todos nós temos uma área fraca na nossa vida que Satanás vai sempre usar as mesmas. O que nós temos que olhar é: ei, isso de novo, nós vamos cair de novo. A estratégia é a mesma. Então, não permita que a sua esperança se torne em decepção. José fez a coisa certa, esperando que o mordomo lembrasse dele, mas ele não se lembrou. Esperança é dizer: Senhor, espero que o Senhor use essas situações da minha vida agora para eu ministrar a muitas pessoas, porque olha, Senhor, se eu passar por isso aqui, eu vou me tornar um expert. Esperança é, mesmo que as circunstâncias não mudem, eu continuo pensando que Deus me ama e com certeza Ele está trabalhando em uma área na minha vida. Esperança, guarda isso aqui também. Não é que Deus vai te libertar de umas circunstâncias, querido. Isso é muito importante. Talvez em algum momento da tua vida, a pior coisa que pode te acontecer é alguém ser usado por Satanás para te livrar de uma dificuldade. Mas não é uma dificuldade qualquer, é uma dificuldade que Deus está usando para produzir e trabalhar o caráter dele em você. A pior coisa muitas vezes é que nós sejamos livres ou libertos de uma circunstância difícil que Deus está usando para produzir em nós o seu caráter, porque nós buscamos às vezes pelo quê? Sim, por livramento. Deus me livra, Deus me liberta, afasta de mim isso aqui, Senhor, me tira dessa situação. E às vezes Deus está trabalhando o caráter em nós, e a pior coisa que pode acontecer às vezes é alguém vir lá e tirar a gente daquilo que iria produzir o caráter de Deus em nós, querido. Portanto, coloque diante do Senhor: Pai, se eu estou passando por essa dificuldade, amém, eu vou me regozijar nessa tribulação, porque eu sei o que é que ela está produzindo em mim. Meu amado, eu sei como funciona o meu coração. Eu sou uma pessoa extremamente introvertida, então eu sei que existem muitas coisas que vocês não veem em nenhum momento na minha vida, mas eu sei que lá estão pensamentos que sondam a minha mente em muitos momentos da vida. Em muitas situações que eu passo, eu penso que não é me conformar com a situação difícil, Senhor, eu preciso trabalhar mesmo, Pai, ainda tem orgulho aqui dentro. Senhor, ainda tem algo em mim, Pai, que precisa ser trabalhado. E eu sei que não adianta me livrar dessa situação. Pai, eu sei que está difícil, mas o Senhor, qual é a minha esperança? Deus não vai deixar que isso se prolongue além do necessário. Deus está comigo junto de todo esse processo. E aí nós nos apropriamos de Romanos 8, 28, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para não é de qualquer um. Todas as coisas cooperam para o bem somente daqueles que... Você ama a Deus? Amém? Aí você pode olhar para a circunstância e perceber: Senhor, quais são as coisas que estão cooperando agora para o meu bem? Talvez o Senhor não vai te libertar dessas circunstâncias agora, mas Ele vai produzir o caráter dele em você. E nada disso vai destruir ou vai ser o final da tua vida. Como é que eu sei que o meu coração está firmado? Se a minha esperança estiver somente na mudança de circunstâncias, teu coração está firmado nas circunstâncias. Se a tua esperança estiver só que Deus te livre disso, teu coração está firmado nas circunstâncias, não está firmado em Deus. Nossa esperança está em Deus e não na nossa situação. O último ponto de hoje, meu amado: esperança produz direção. Lembra que eu falei que a esperança, ela não nos desampara ou não nos decepciona, ou na tradução, se não me engano, da Almeida Corrigida Fiel, não desaponta. Se ela não desaponta, ela aponta. Se a esperança que está em Deus não me desaponta ou não me decepciona, ela me prepara para quê?
compromissos, mas não é qualquer compromisso, é um compromisso divino. Olha o verso 23 do capítulo 39, lá que nós estamos lendo. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Por que é que José tinha esperança? Porque ele continuou fazendo o melhor de onde ele estava. Por que é que o Senhor prosperava ele? Porque ele continuou exercendo a habilidade que Deus deu para ele, com retidão. Nós vimos que ele vai interpretar os sonhos do copeiro, que depois vai livrá-lo, com a seguinte frase: ele acorda de manhã e vê assim: por que vocês estão tristes? Ele está na prisão, ele está na pior, já faz tempo que ele está lá, mas ele continua atento ao quê? Às necessidades das pessoas. Ele não está lá reclamando: estou aqui, meus irmãos me venderam, quando eu vou pegar eles, um dia eu vou me vingar, esse Potifar não acreditou em mim, fiz tudo para ele, fiz ele ficar rico, olha onde eu estou. Ele não estava com o coração assim, amargurado. Ele estava com o coração ainda voltado para as pessoas. Ei, está triste, olha, deve estar passando alguma situação, ei, o que eu posso fazer por você? E aí, a esperança que ele tinha, em que Deus estava prosperando ele, fez com que ele se encontrasse naquele compromisso divino, de começar o processo de libertação. A responsabilidade que José teve na casa de Potifar, a responsabilidade que ele teve com a mulher de Potifar, a responsabilidade que ele teve lá na prisão, foi que preparou ele para o destino final, que era governar todo o Egito e amparar a família de Deus, que viria Jesus Cristo anos mais tarde. Querido, qual é a responsabilidade que Deus te deu hoje? Qual é a responsabilidade que você tem? Você precisa perseverar em fazer a coisa certa. Perseverar é superar obstáculos ao longo do destino. Superar obstáculos ao longo da batalha. Perseverar é algo que todos nós precisamos fazer. Então eu quero te encorajar hoje, se você puder ficar de pé agora. A pastora Michele compartilhou contigo na semana passada: somente uma pessoa pode frustrar o teu destino, e é você mesmo.